Não se preocupe em ter 1 milhão de pessoas, se preocupe em ter 1000 fãs. Por quê? Porque esses 1000 fãs, eles vão proteger a sua marca, eles vão estar com você, eles vão te defender, eles vão estar à frente junto contigo quando alguém te atacar, eles vão entrar na frente por você. O conteúdo de posicionamento ele faz exatamente isso, ele cria fãs. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Mergulho. Aqui eu compartilho com você dicas, maneiras, sacadas de criar conteúdo para o Instagram que vende. Eu sou Ciro dos Santos, estrategista digital, focado em criação de conteúdo que vende no Instagram. E o tema desse vídeo é como criar conteúdo de posicionamento para o Instagram. Se você já gosta desse tema, já curte logo esse vídeo aqui, não deixa para depois, porque esse é o tipo de coisa que me ajuda bastante na hora de criar conteúdo aqui para o YouTube. Então, se você já gostou desse tipo de tema, já curte aqui, não deixa para depois. Então, bora lá pro vídeo. Antes de mais nada, você precisa entender que eu cheguei nessa seguinte conclusão. Qual a importância de você criar um conteúdo de posicionamento para o Instagram? O que é um conteúdo de posicionamento para o Instagram? E então, deixa eu explicar isso para você. Esse tema é muito baseado no que você precisa fazer para que as pessoas elas consigam te olhar de uma maneira que você transmita a sua imagem, o seu posicionamento, a sua maneira de se comunicar com as pessoas. Porque entenda o seguinte, muitas vezes você vai conectar com pessoas e elas vão gostar de você, mas existem pessoas que infelizmente elas não irão gostar de você. Entenda, tá tudo bem. Mas esse posicionamento, ele simplesmente faz o seguinte, ele divide o teu público. Ou seja, ele vai dividir quem vai gostar de você e quem não vai gostar de você. E tá tudo bem. Porque afinal de contas, você não quer que pessoas que não gostem de você, que não gostem do assunto que você fala, né, que você compartilha, você não quer que esse tipo de gente esteja dentro do seu Instagram, dentro da sua comunidade, dentro da sua rede social, justamente para que você, lá no futuro, você não tenha nenhum tipo de problema com relação a isso. Eu lembro muito bem que quando eu comecei a criar conteúdo no Instagram, eu crio conteúdo no Instagram há bastante tempo, alguns anos especificamente. E eu lembro muito bem que quando eu comecei a criar conteúdo no Instagram, uma das coisas que mais acontecia dentro do Instagram era as pessoas me confundirem. Cara, e era incrível. Por quê? Porque simplesmente as pessoas vinham e achavam que eu vendia determinado tipo de produto, achavam que eu falava sobre determinado tema, e isso acabava dificultando bastante a maneira como eu criava conteúdo dentro do Instagram. E acabava dificultando também a maneira como eu iria me comunicar com os meus seguidores, com as pessoas que estavam ali dentro do Instagram junto comigo. E isso atrasou bastante o meu processo de crescimento dentro da comunidade, além de também não só o crescimento, mas atrapalhou as minhas vendas dentro do Instagram. Porque, afinal de contas, o Instagram ele é uma máquina de vendas, ele é algo que pode te ajudar a vender todos os dias ali dentro da plataforma. Só que você precisa saber utilizar isso da maneira certa. E antes que você já venha com qualquer coisinha e tudo mais, eu quero pontuar algumas coisas. A primeira coisa é que criação de conteúdo não é você ficar postando ali fotinhas de biquíni, de sunga, né, de cueca, mostrando o seu corpo. Isso não é o core business de criação de conteúdo. A não ser que você, de repente, seja um modelo de verdade, né? Não seja só uma pessoa ali querendo vender o seu corpo. Isso justamente para que você entenda exatamente o que é conteúdo de posicionamento para dentro do Instagram. E outra coisa também que não é conteúdo de posicionamento para dentro do Instagram, criação de conteúdo para o Instagram. Entenda, repostar tudo que você vê. Você vê aqueles tipos de perfis que quando você entra no perfil, tem lá tudo naquele feed, tem tudo dentro do Instagram, tem tudo lá, menos o que realmente é a pessoa, menos o tipo de posicionamento que ela é, menos justamente quem ela é. Isso atrapalha bastante, por quê? Porque atrai bastante seguidores. Muitas das vezes, né, você pega um vídeo viral lá e tal, você reposta, você consegue atrair bastante seguidores. Mas o que adianta você ter uma base de seguidores inchada e você não conseguir vender? Simplesmente não vai funcionar para nada para dentro do Instagram. Entenda que todas as vezes que você cria conteúdo para dentro do Instagram, ele precisa ser um conteúdo objetivo, ele precisa ter uma objetividade, precisa ter uma razão para ser criado, né? E a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Dentro do Instagram existem vários tipos de conteúdos que podem ser publicados. Por exemplo, você tem conteúdos que vão no feed, né? Aí você tem conteúdo motivacional, você tem meme, você tem conteúdo de trends, você tem tutoriais, você tem uma infinidade de conteúdos que podem ser postados dentro do feed. Todos eles são conteúdo de posicionamento. Na maioria das vezes, você pode sim usar eles como conteúdo de posicionamento, contanto que ele mostre, né, para sua audiência quem você é, o que você faz, como você faz, o porquê de você fazer aquilo que você está fazendo. Um exemplo, vamos usar um meme como exemplo, né?
O meme ali, eu tenho um meme, por exemplo, que fala a respeito de marketing digital, né? E aí eu acredito justamente que fotos de biquíni, fotos de sunga, fotos de exibição de corpo não são conteúdos para o Instagram. Então tem um meme lá, por exemplo, né, que fala a respeito disso. Se esse tipo de conteúdo ele conecta com quem eu acredito, com o que de fato eu acredito, você vai entender. Provavelmente esse meme ele vai para dentro do meu perfil do Instagram. Por quê? Porque ele mostra o meu posicionamento, ele mostra de fato o que eu acredito. Então, conteúdos de posicionamento do Instagram, eles rodam em volta do que você acredita. Mas antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta. E eu quero que você responda o seguinte: qual é o principal benefício de criar conteúdo de posicionamento dentro do Instagram? Você de repente sabe o que é isso? Qual o principal benefício que você tem? Bom, existe uma frase que ela diz assim: não se preocupe em ter 1 milhão de pessoas, se preocupe em ter 1.000 fãs. Por quê? Porque esses 1.000 fãs, eles vão proteger a sua marca, eles vão estar com você, eles vão te defender, eles vão estar à frente junto contigo quando alguém te atacar, eles vão entrar na frente por você. O conteúdo de posicionamento ele faz exatamente isso, ele cria fãs. Por exemplo, se hoje você, vendo esse vídeo, chegou à conclusão que simplesmente criar conteúdo, né, aspas, supostamente, de biquíni, de sunga, exibição de corpo, não conecta, você acredita que isso realmente é uma coisa que não faz sentido nenhum para dentro do Instagram, e inclusive na maioria das vezes até uma falta de respeito, então você provavelmente se conectou comigo. É um conteúdo de posicionamento. Essa parte funciona como conteúdo de posicionamento. Entenda que todas as vezes que você cria um conteúdo de posicionamento, você simplesmente repele quem não te interessa e você atrai quem te interessa. Por quê? Porque você quer andar com pessoas que têm o mesmo pensamento que você. E o Wendel Carvalho ele fala uma frase que é o seguinte: não sei se é dele ou se ele replica, mas ele diz o seguinte, que aves da mesma plumagem voam juntas. Por exemplo, você nunca vê um pato voando junto com uma águia. Não funciona assim. Por quê? Eles não voam na mesma velocidade, não voam na mesma altura. Quando você consegue trazer posicionamento, você simplesmente está falando, eu tenho essa plumagem. Se você quiser andar comigo, você tem que ter essa plumagem. Então, as pessoas que vão junto com você, vão te acompanhar, vão ser seus fãs, eles vão ter essa plumagem. Entenda o seguinte, que todas as vezes que você cria um conteúdo para o Instagram, cria um conteúdo de posicionamento, de novo, você não vai agradar todo mundo. Isso quero que fique bem claro para você. Então, comenta aqui embaixo se você já está gostando desse tipo de assunto, conteúdo de posicionamento para o Instagram. E se você já sabia dessas informações, comenta aqui embaixo para mim, sim ou não. Muito simples, não vai te custar nada, vai me ajudar muito, porque o YouTube vai entender que esse vídeo tem relevância e vai entregar para mais pessoas que tenham a mesma conexão que você tem comigo agora nesse momento. Aí você vai vir, mas Ciro, como é que eu faço para criar conteúdo de posicionamento no Instagram se eu nem tenho criatividade? Existe um livro chamado Roube como um Artista. Você vai perceber que aqui atrás, logo no vídeo atrás, eu falei o seguinte: você não deve ficar repostando coisas de outras pessoas. Beleza. Só que esse livro, Roube como um Artista, ele é muito interessante por quê? Porque ele fala o seguinte: você deve pegar uma coisa, basicamente, está? Estou parafraseando. Mas você pega algo, traz para o seu mundo, para a sua maneira de comunicação e você replica. Por exemplo, às vezes uma linguagem, vou usar a mesma linguagem, né, que a gente está usando aqui para como criar conteúdo de posicionamento para o Instagram, beleza? Esse aqui é o core, né, a parte central do nosso vídeo. Mas eu poderia falar isso de outra maneira. Aprenda a criar conteúdo de posicionamento para o Instagram. E aí, dessa maneira, eu consigo, por exemplo, botar outras vertentes. Por exemplo, eu poderia adicionar outras perguntas. Adicionar perguntas que façam com que eu consiga ir para um outro lado, de uma outra perspectiva. E assim eu consegui criar conteúdos, né, de posicionamento do Instagram, mas falando de uma outra maneira. Muitas pessoas acreditam que a criatividade ela é um dom divino, ela é uma reflexão, ela é uma iluminação, né, de Deus ou da força maior que você acredite para cima de você. Mas é o seguinte, a criatividade nada mais é do que um fator específico. É um acúmulo de informações criados de uma maneira diferente. Vamos lá. Eu não tenho como criar algo se eu não já tiver, pelo menos, visto, pelo menos ouvido, ou pelo menos adquirido aquela informação de alguma maneira. Por exemplo, vamos a uma outra situação. Vamos supor que eu queira criar um celular, né? Eu não tenho a criatividade para criar um celular, obviamente. Por quê? Porque eu não peguei informações suficientes para criar um celular. Mas, por exemplo, hoje a maioria das pessoas que pegam um celular, não importa se ele é novo ou se ele é velho, ou se é um celular mais antigo ou se é um celular mais tecnológico, mas a maioria sabe no mínimo mexer o básico. Isso vem com fome da criatividade. A criatividade ela vai fazer com que você use mecanismos e buscas, né, de informações que já tem dentro do seu cérebro para que você consiga criar uma nova coisa. Então, nada mais é do que ter
várias informações de várias frentes diferentes, beleza? Então, quando você fala que não tem criatividade, de repente você não tem criatividade para uma determinada coisa, só que essa coisinha, ela não rotula você, não rotula quem você é. O que rotula o que você é justamente como você se vê. Então, eu não tenho criatividade. Não, você tem para outras coisas. De repente, para isso, você precisa ganhar músculo, ganhar mais experiência, pegar mais informações, para que você consiga, sim, ser mais criativo numa determinada área. Isso é extremamente importante, porque independente de como seja, você precisa consumir conteúdos que falem a respeito disso. Por exemplo, esse é um conteúdo que fala a respeito de posicionamento do Instagram. Então, se você fosse criar um conteúdo a respeito de posicionamento do Instagram, aqui você já teria uma base muito boa para criar conteúdo de posicionamento do Instagram. Por exemplo, aqui eu falei sobre, né, o posicionamento, uma frase lá atrás sobre postar foto de biquíni e sunga mostrando o seu corpo, não é criar conteúdo para o Instagram. Beleza. Aí você poderia pegar essa frase que eu disse, assim, em cima dessa frase você criaria um post com essa frase ali para o seu Instagram. De repente, com outras palavras, podendo soar como um plágio, alguma coisa do tipo. Mas você poderia utilizar sem problema algum. Percebe que criatividade nada mais é do que a quantidade de informações que você acumula e sintetiza isso. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Por que você deveria investir tempo na criação de conteúdo de posicionamento? Eu acredito que essa pergunta eu já respondi algumas vezes, mas eu quero deixar ela bem clara. É simplesmente para que você consiga vender no Instagram. Ciro, como assim vender no Instagram? Bom, já te disse, o Instagram já é uma máquina de vendas. Se você não sabe utilizar ela, eu vou deixar aqui embaixo, um mini curso gratuito ensinando como você faz para poder criar conteúdo para o Instagram de maneira certa, de maneira assertiva. Beleza? É um mini curso gratuito, você não vai gastar nada, né, para poder assistir esse curso. Fica tranquilo. Mas eu quero que você entenda que quando você investe tempo na criação de conteúdo para o Instagram, posicionamento principalmente, você vai atrair pessoas que têm interesse em você, que vão gerar conexão em você. Só que entenda que todas as vezes que você pega e cria um conteúdo de posicionamento para o Instagram, você vai atrair pessoas que vão gerar conexão contigo. Pessoas que geram conexão com você, elas funcionam da seguinte forma: você nunca vai conseguir vender nada para alguém se você não tiver conexão com essa pessoa. Então, primeiro, você conecta com essa pessoa. Como que você conecta? Conteúdo de posicionamento. E eu vou te falar como você faz para criar conteúdo de posicionamento no Instagram de maneira rápida, prática. Até o final desse vídeo você vai saber já com ideias para você criar conteúdo de posicionamento para dentro do seu Instagram e conseguir vender, beleza? Mas Ciro, se eu não quiser criar conteúdo de posicionamento para o Instagram, o que pode acontecer? Sim, você vai fazer igual aqueles perfis que tem 1 milhão de postagens ali e não conseguem gerar um centavo de receita. Muito pelo contrário. Hoje, quando você cria conteúdo de posicionamento para o Instagram, você passa uma peneira ali dentro. Até mesmo eu, que atualmente tenho 2 perfis. Um deles é o Tubarão do Marketing, o link está aqui embaixo também. E ele tem aproximadamente hoje 1.700 seguidores. Eu faço vendas todo santo dia. Eu vendo ali naquele Instagram. E aquele Instagram nada mais é do que simplesmente Instagram pequeno. Mas ele tem posicionamento. Eu sei fazer com que as pessoas consigam comprar e elas queiram comprar produtos que de fato transformem a vida delas. Eu tenho um outro perfil com mais de 10 mil seguidores, também o link está aqui embaixo, que eu vendo um outro tipo de produto específico, com um posicionamento semelhante, mas dito de outra maneira, onde eu também consigo vender todos os dias ali. Então você precisa entender que conteúdo de posicionamento vai atrair as pessoas certas para comprarem de você, para gerarem venda, para gerarem monetização, ou seja, você vai criar conteúdo que gera monetização para o seu Instagram. Só que detalhe, sem você gastar um centavo com anúncio pago. Isso é muito importante. Por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas elas entram no mercado do digital sem um centavo para poder gastar, sem um centavo para poder investir, e aí você simplesmente cria conteúdo de maneira aleatória e você depois daqui a 1, 2 meses, 3 meses vai falar que você não conseguiu vender, que esse negócio não funciona para você, mas funciona, você de repente só está fazendo da maneira errada, mas ele funciona sem você gastar um centavo sequer. Logo, eu digo que não adianta, em algum momento você vai precisar investir dinheiro, seja para adquirir conhecimento, seja para alavancar as suas mídias sociais, seja para poder alavancar o seu produto, diferente, em algum momento você vai precisar investir, desde que você entenda que trabalhar no digital é simplesmente um negócio, é de verdade, é um negócio, não é uma brincadeirinha de ficar na frente do computadorzinho e tudo mais. E a maioria das pessoas, elas erram muito na hora de criar o conteúdo de posicionamento do Instagram. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, como eu disse, elas acham que posicionamento é aquelas frases muito fortes, tipo, tem muitas frases não feministas, nem machistas, nem nada do tipo, né? Mas existem muitas frases ali que falam o seguinte, lugar de mulher o cara que é machista, né, ele vai falar, o lugar de mulher é na cozinha. Isso não é um conteúdo de posicionamento.
ser agressividade, né? Ou conteúdo de cunho político, que eu nem falo para você trazer isso para dentro do teu perfil, a não ser que você fale de política, mas não faça isso. Simplesmente pegue, crie um conteúdo de posicionamento de verdade, gere resultado, gere impacto, que mostre quem você é sem agredir o próximo. Um posicionamento firme, ele diz o seguinte, basicamente assim, ó, você vai me passar uma informação, eu concordo ou não com aquela informação. Se eu concordo com aquela informação, ok. Se eu não concordo, eu me posiciono sem agredir a outra pessoa verbalmente, sem agredir ela com palavras, sem agredir com o meu posicionamento. Por exemplo, tem muito de Lula e Bolsonaro, né? Direita e esquerda, para mim tanto faz, estou nem aí para nenhum dos dois, nenhum dos dois me representa. Então, vamos lá, vamos supor, o cara da direita, o cara da esquerda. Aí ele vai falar assim, ah, porque fulano fez isso e isso. Aí o outro, não, mas fulano não sei o que lá, porque o teu era isso, o teu era aquilo. Então, tipo assim, eles já começam a agredir um ao outro. E essa não é a intenção de conteúdo de posicionamento. Um conteúdo de posicionamento claro e específico, forte, principalmente, ele basicamente, ele bota o posicionamento dele sem agredir o próximo. Por exemplo, eu acredito que CLT é uma perda de tempo. Mas eu vou falar dessa maneira? Não, eu não vou falar dessa maneira. Ah, CLT é uma perda de tempo. Não, eu simplesmente posso falar de outras formas. Por exemplo, eu posso falar que trabalhar com CLT é você não ser verdadeiramente livre. De fato é, quando você é CLT, você, por exemplo, não pode largar o seu emprego no meio-dia e curtir uma praia, por exemplo. Ou quando você é CLT, você não pode, por exemplo, escolher quando você vai tirar férias com a sua família, né? Estar com a sua família, ou então ver os seus filhos crescendo e tudo mais o tempo inteiro. Entenda que o posicionamento, ele é firme, mas ele não é um posicionamento agressivo. Que eu vou de encontro a outra pessoa e eu bato nela como se fosse um carro a 300 km por hora. Não é assim que funciona um conteúdo de posicionamento. É claro, objetivo, forte e que faz com que as pessoas entendam que você é um ser humano de fato, que tem os seus valores, as suas crenças, para que você consiga comunicar aquilo que você acredita. Beleza, Ciro, mas por onde eu devo começar a criar conteúdo de posicionamento? Como é que eu faço? Quais são os passos? Eu já entendi, sei que é importante criar conteúdo de posicionamento, mas ainda não sei fazer isso. Então me ajuda, como é que eu faço? Bom, e aí, a gente vai agora para o meu quadrinho. Bom, então a primeira coisa que você precisa entender quando você vai criar conteúdo de posicionamento no Instagram é o seguinte, é o que nós chamamos de conteúdo de valores e aqui conteúdo de crenças. O que é isso? Conteúdo de valores e conteúdo de crenças, Ciro. Simplesmente o seguinte, esse tipo de conteúdo é o tipo de conteúdo que você consegue fazer com que as pessoas entendam quem você é, no que você acredita, quais são as coisas, os valores que vão reger a sua vida, que regem a sua vida de tomada de decisão, quais são as crenças, as coisas que você acredita, as coisas que para você não dá para viver sem, coisas que de fato gerem um posicionamento a respeito disso. Por exemplo, eu sou cristão protestante, então hoje eu não falo a respeito, por exemplo, outras religiões, algo do tipo, mas eu não preciso agredir as pessoas com relação a isso. Eu não preciso falar disso o tempo inteiro e tudo mais. Eu só preciso citar, às vezes, no meu conteúdo, seja numa legenda, seja no carrossel, seja no reel, seja até nesse vídeo, por exemplo. E eu quero que você entenda que esse tipo de conteúdo são conteúdos fortes, que fazem com que as pessoas, elas simplesmente, elas consigam entender quem você é, o que você é e o que você está fazendo, tá? Então, conteúdo de valores e conteúdo de crenças. Essa é a primeira coisa que você precisa entender a respeito disso. Ah, e eu preciso te falar uma coisa. Existe um alerta, atenção de alerta, tá? Eu quero que você preste muita atenção. Por quê? Aqui vai acontecer uma coisa muito importante. Quando você começar a se posicionar no Instagram, com os seus conteúdos de valores e crenças, conteúdos de posicionamento, o que vai acontecer? Como eu disse, as pessoas vão começar a serem repelidas. Por exemplo, se existem pessoas, um dos meus valores muito fortes é família e liberdade, tá? Então, família e liberdade são valores meus muito fortes. Então, se eu começo a falar que é importante a pessoa criar uma família, né? Ou então que ela tenha liberdade para conseguir estar com a família dela, percebe que eu falei duas coisas ao mesmo tempo? Pessoas que não acreditam em família, que não têm os mesmos valores que eu, com relação à família e liberdade, elas vão saindo automaticamente. Por quê? Porque ela não vai conectar comigo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Isso eu quero que você entenda. Isso não é algo que vai queimar com você, que vai acabar com você, que você não vai conseguir viver sem. Fica tranquilo, essas pessoas, elas vão sair. Mas vai acontecer outra coisa. As pessoas que estavam em outra bolha, elas simplesmente vão te ouvir, elas vão cair para dentro da tua bolha. Elas vão lá e vão começar a seguir você. Isso é normal, isso vai acontecer, beleza? Então, vamos agora voltar para outra tela para poder terminar com você com relação a uma tarefa.
você vai precisar fazer. Então agora eu quero que você faça o seguinte: você vai pegar, vai listar 5 valores seus, e você vai listar 5 crenças suas. Você vai listar 5 de cada um, beleza? E com base nisso, o que você vai fazer? Você vai criar um post para o Instagram, pode ser até usando o próprio Stories. E eu vou deixar um videozinho aqui logo na sequência para que você consiga saber como você pode fazer isso. Eu vou usar meu próprio celular, a gente vai para a tela do meu celular já já para te mostrar isso. É muito simples, você vai pegar, clicar aqui embaixo, escolher a função Stories, pegar uma foto, vai escrever. No caso aqui eu posso botar criar conteúdo, não é postar foto de biquíni e sunga, beleza? Clico aqui, ó, ajeito bonitinho, venho nas margens do Instagram, ó, tem a margenzinha ali, um lado, acerto outra margem aqui, clico aqui em cima dos 3 pontinhos, clico em salvar, volto, boto para publicar, escolho a imagem certinha, avanço e pronto. Agora é só eu seguir com essa linha mesmo. E agora que você viu como você faz para poder você criar um post, né, para o Instagram de maneira muito fácil, muito simples, eu quero que você simplesmente faça isso durante esses próximos dias. Ou seja, você vai postar um dia, você vai postar uma crença, e essa crença ela vai ser em um post estático, né, que é aquele post único, pode ser um carrossel, pode ser até um reels. Então você vai postar um post num dia sobre uma crença, dia sim, dia não, você vai postar um outro tipo de conteúdo, mas com base nos seus valores. Ou seja, por exemplo, se na segunda-feira eu postei lá um estático com uma crença, na terça-feira eu não vou postar, na quarta-feira eu vou postar, por exemplo, um reels com os meus um dos meus valores. Na sexta-feira eu posto, de repente, um carrossel falando a respeito de uma crença minha, de mais uma crença minha, e assim sucessivamente. Olha, muito obrigado pela sua atenção, e eu vou deixar aqui em cima 2 videozinhos que é para você acompanhar lá, se quiser se aprofundar um pouquinho mais a respeito de criação de conteúdo para o Instagram, para que você consiga aprender como trabalhar no Instagram de maneira certa, para você conseguir vender no Instagram, mas não só vender, você conseguir também atrair as pessoas certas para o seu perfil. Um forte abraço e a gente se vê no topo.